Olá, estudantes, tudo bem? Sou a professora Kelly Guimarães, professora do 7º ano de Língua Portuguesa e PPT. E o que nós vamos trabalhar nesta teleaula de hoje? Nós vamos trabalhar o gênero cartoon e estrutura e formação das palavras. Mas antes de iniciarmos a nossa aula, primeiro nós vamos fazer uma revisão da aula passada, que nós trabalhamos sobre o gênero charge. Vamos relembrar o que é o gênero charge? Na tela, por favor. Então, o que é o gênero charge? Tem como principal característica a utilização de personagens reais para expor uma crítica de forma exagerada, como forma de alerta para um problema atual do cotidiano. Para sua compreensão é necessária contextualização, acontecer um fato, contextualizado, geralmente presentes nas notícias. Já o cartoon, ele é atemporal, ele não precisa ser assuntos da atualidade, de agora. As questões abordadas estão mais centradas em uma crítica, na qual o leitor está inserido. É mais o coletivo, o cartoon. Enquanto a charge é uma pessoa específica, um assunto específico, critica de forma exagerada, está presente nas notícias e não precisa ser necessariamente... E tem que ser temporal, Já o cartoon, ele é atemporal e o objetivo dele é trabalhar o coletivo. Seguindo, então, vamos ver a característica de cada uma, cartoon e charge. Na tela, por favor. Então, vamos lá. O que é charge e suas características e exemplos? E o que é cartoon? Charge, críticas a acontecimentos recentes envolvendo o quê? Figuras públicas. E o cartoon? Sátiras às questões sociais, de forma atemporal e universal. Principais características da charge: linguagem verbal e não verbal, que é assuntos que nós já trabalhamos em aulas passadas. A linguagem verbal e não verbal. A linguagem verbal tem como principal comunicação o quê? A fala, a escrita, e não verbal, gestos, sons, Utiliza o humor, leitura crítica do cotidiano, atual, recente, efêmero, precisa de contextualização, precisa acontecer um fato, real, situações particulares e personagens públicas conhecidas. E as características do cartoon, quais são? Linguagem verbal e não verbal, também utiliza o quê? O humor, Leitura crítica da realidade, é atemporal, não precisa ser assuntos do agora. O contexto é a própria sociedade, são assuntos que envolvem a sociedade, o coletivo. Situações e questões coletivas. Exemplos de charge. Faz muitas críticas ao quê? Ao governo. Críticas a personalidades públicas. Visão crítica sobre uma notícia que despertou a atenção do público. Então, o que desperta a atenção lá do público, o chargista vai lá e cria o quê? Caricaturas para gerar humor e fazer uma crítica àquele fato. E cartoon, críticas à sociedade, questionamentos sobre o cotidiano, abrange mais pessoas, o coletivo. Seguindo, então, cartoon, na tela, por favor. É um gênero jornalístico que utiliza o humor para levantar questionamentos à sociedade. Assim como a charge, o cartoon pode combinar linguagem verbal e não verbal. E para levar o leitor a refletir sobre o cotidiano, assuntos do cotidiano. O nome cartoon, ele vem de onde? De onde ele é originado? De onde ele veio? Qual é a origem? Desculpa. Vem do cartoon, que significa cartão. Esse cartão tem como objetivo a realização de uma crítica veloz através de uma imagem que possa ser representativa para o leitor e levá-lo a uma reflexão. Então, cartoon é de origem inglesa, que significa cartão e leva a pessoa que está lendo, analisando ao quê? A uma reflexão. Daí nós temos a charge, por favor, uma charge, O que vocês compreendem dessa charge aqui? O que vocês conseguem entender, alunos? O YouTube veio substituir a TV mesmo. E aí? O que vocês perceberam deste cartão aqui, desse cartoon?
Qual é a leitura que vocês fazem dele? Que as pessoas estão substituindo o quê? A televisão, né? A nossa televisão, pelo quê? Pelas programações do YouTube, né? Passando muita parte do seu tempo em o quê? Acessando canais lá do YouTube e assistindo lá na tela. Entendido? Compreender o nosso gênero cartoon, o que ele é? Então, depois de conhecer o gênero cartoon, nós vamos estudar agora a estrutura e formação das palavras. Como ela é estruturada, como ela é formada. Vamos lá. A estrutura das palavras. Eu tenho a raiz, eu tenho um radical, eu tenho um tema, afixos e desinências. Vamos à tela para a gente saber, conhecer o que é cada um. Então, o que é raiz? Raiz é a origem da palavra. Radical é o elemento base, significado da palavra. Tema é o radical, é o elemento mais uma vogal temática. Afixos, elementos complementares para formarem o quê? Novas palavras. Desinência indica número e gênero, número singular e plural, gênero o quê? Feminino, masculino. Por exemplo, e a formação das palavras? Como é que as palavras elas são formadas? Elas são formadas através de quê? De que processo? De derivação. Né? Eu tenho derivação o quê? Prefixal, sufixal, parasintética, regressiva e imprópria. Vamos lá conhecer o que é cada uma delas? Na tela, por favor. Processos de derivação. Os processos de derivação de palavras ocorrem de 5 maneiras, sempre com um radical e os seus afixos, sufixos e prefixos. Derivação prefixal. O que é prefixal? Inclusão de prefixos à palavra primitiva. Prefixo. Então, eu tenho um exemplo aqui de prefixo. É o que vem antes do seu radical. O radical é ligar. Então, o que vier antes, ele é o quê? Prefixo. E o que é sufixo? Inclusão de sufixo à palavra. Então, o que é sufixo? É o que vem depois do radical. Feliz, eu acrescentei o quê? O mente. Então, prefixo é o que vem antes do radical, sufixo, o que vem depois do radical. Vamos conhecer, então, a parasintética agora? Derivação parasintética, o que ela é? Inclusão de prefixo mais sufixo à palavra. Então, prefixo antes, sufixo depois, e parasintética eu tenho o quê? Eu tenho o radical e eu tenho prefixo e sufixo. Se eu tirar o sufixo, o prefixo e o sufixo, a palavra vai ficar o quê? Sem sentido. Compreendido? Vamos à regressiva. O que é regressiva? Redução da palavra derivada por meio da retirada. Eu retirei uma parte da palavra primitiva. Exemplo, ajudar. Ajuda. Eu tirei o quê? O que eu regredi aqui? Ela perdeu uma letra e perdeu um fonema. A palavra ajudar, eu fiz o quê? Ajuda. Eu tirei uma letra e um fonema. Então, regressiva é isso. E imprópria, ocorre a mudança da classe gramatical. Ocorre a mudança. Então, eu tenho um exemplo aqui, imprópria. Exemplo, não. O não, ele já mudou o sentido. Não, ele solto, ele é o quê? Um advérbio. O não, eu coloquei aqui o artigo na frente, então ele já se tornou o quê? Um substantivo. Então mudou a sua classe gramatical. Isso é exemplo de imprópria. Muda a classe gramatical. Regressiva, perde uma letra, um fonema. Parasintética, a junção de quê? Palavra prefixo com sufixo ao seu radical. Sufixo, eu acrescento o quê? Sufixo, eu acrescento sufixo ao radical. E prefixo, o que vem antes. Compreendido? Seguindo, então.
Processos de composição. O que é processo de composição? Eu tenho dois processos lá, por justaposição e por aglutinação. Justaposição, na união dos termos, os radicais não sofrem qualquer alteração em sua estrutura, ela não perde nenhuma palavra. Tem exemplo de vai e vem. Quando eu dou esse exemplo, vai e vem, ele não perde. Então, se ele não perde nenhuma letra lá, é exemplo de quê? Justaposição. E a aglutinação? Na união dos termos, pelo menos um dos radicais, ele vai ser retirado. Então, na justaposição, não há retirada de palavras. Já na aglutinação, ele perde alguma coisa. Exemplo, aguardente, água mais dente. Compreendido? Tudo isso que eu estou trabalhando nessa aula, vocês encontram lá no bloco, no roteiro de estudo de vocês, tá bom? Tem esses exemplos, tem todo esse conteúdo lá. E neologismos? O que é neologismo? É um processo de formação de palavras em que são criados novos termos para suprir alguma lacuna de significação. Podemos citar como exemplo a palavra internet, que se refere à linguagem do quê? Da internet. Hibridismo. O hibridismo também é um processo de formação de palavras. Esses termos são formados com elementos de idiomas diferentes, a junção de dois idiomas. Eu tenho aqui, está no roteiro de estudo de vocês, esses exemplos aqui e essa atividade, esse cartoon, essas charges, vocês encontram tudo lá, tá? No roteiro de estudo de vocês. Então, lá no roteiro, eu tenho exemplos lá de uma atividade que está lá, uma questão. Emprego, empregado, empregador e desempregado. O que eu tenho em comum entre essas palavras aqui? Em que elas são parecidas? No seu radical. Emprego, empregue, empregue, empregue. Eu tenho o mesmo radical. Aqui é a palavra primitiva, emprego. Empregado, eu já acrescentei o quê? Sufixo, a palavra primitiva. Empregador, eu também acrescentei o quê? Sufixo. E desempregado, eu acrescentei tanto prefixo quanto sufixo. Isso aqui está lá no seu bloco, vocês respondam, tá? Então, o que há em comum entre elas? O radical. Temos outra atividade lá também, que está na charge, aquela que nós estudamos. Por favor, coloque a charge novamente aqui na tela, por favor. Tem como? Então, aqui, alunos, voltando aqui. O YouTube veio substituir a TV mesmo. Então, nessa charge eu tenho lá o exemplo de quê? RR, O que o chargista quis dizer aí com essas letrinhas? É um exemplo de quê? São sons, e esses sons indicam o quê? Onomatopeia, um exemplo de onomatopeia. A televisão, né, que o YouTube veio substituir o quê? A nossa televisão. Então, a televisão, ela é formada de quê? De um radical grego, tele, mais visão. Então, tele vem do grego e visão vem de origem latina. É uma palavra composta e é um exemplo de quê? De hibridismo. Substituição é uma outra questão que vocês também têm no roteiro de vocês. Substituição vem do verbo quê? Substituir. É uma palavra derivada do verbo quê? Substituir. Então, substituição foi derivada de quê? Da palavra substituir. YouTube. E a palavra YouTube? Vem do quê? You, você, do inglês, mais tube, que é a mesma coisa de quê? Tubo ou canal. Palavra composta, de origem inglesa. E tudo que vem de outra palavra, de outra origem, ela é chamada de quê? De estrangeirismo. Compreendido, alunos? Alguma dúvida? Se vocês tiverem dúvida, vocês procurem os professores de vocês através de WhatsApp, e-mail, tá bom? Todo esse conteúdo também vai estar no nosso canal do
YouTube, que nós aprendemos aqui, que é uma palavra o quê? Composta. E também na nossa plataforma Palmas Homeschool. Então, só um mapa aqui mental rapidinho do que nós trabalhamos nessa aula hoje. Nós fizemos a revisão do gênero charge, o que é, suas características, definições. Estudamos o cartoon, que é de uma origem inglesa também, significa cartão. Aprendemos estrutura e formação das palavras, o que é raiz, o que é radical, suas desinências. Aprendemos derivação prefixal, sufixal, parassintética, regressiva, imprópria. Fizemos lá uma análise de algumas questões que está no bloco de atividade de vocês e qualquer dúvida, procurem os professores de vocês. E eu aguardo todos vocês também na nossa próxima teleaula de língua portuguesa. Não percam as aulas. Combinado, alunos? Um abraço virtual e até a próxima.